Uma senhora simples entra no banco sem ser reconhecida, e o que deveria ser apenas um saque para uma festa do falecido marido para amigo e familiares se transforma em um espetáculo de humilhação. A gerente que a destrata está no começo de namoro com o próprio filho da idosa, o dono de tudo ali. E quando o filho descobre o que sua mãe passou, ninguém sai impune. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão erguia-se imponente no coração dos jardins em São Paulo, com seus portões de ferro trabalhado e jardins que um dia transbordaram vida e risadas. Agora, o silêncio pesava como uma mortalha invisível sobre cada cômodo, cada corredor, cada objeto que guardava memórias de tempos mais felizes. Dona Alzira caminhava devagar pelos salões amplos, seus passos ecoando no mármore frio, e a solidão parecia segui-la como uma sombra fiel e indesejada. Tinha cabelos brancos presos num coque simples, rugas que contavam histórias de sorrisos e lágrimas, e mãos calejadas que jamais esqueceram o trabalho humilde de onde veio. Mesmo cercada por toda aquela opulência, Dona Alzira permanecia a mesma mulher de sempre, aquela que conhecera seu Armando quando ele ainda era um rapaz sonhador, sem nada além de determinação e um coração do tamanho do mundo. Juntos, haviam construído não apenas um império financeiro, mas uma vida repleta de propósito, amor e compromisso com aqueles que tinham menos. Fazia quase 3 anos que Armando havia partido. 3 anos desde que aquele homem admirado por tantos, respeitado em cada canto do país, fechara os olhos pela última vez na cama onde dormiram juntos por mais de 40 anos. A dor da ausência ainda era fresca como uma ferida que insistia em não cicatrizar. Todas as manhãs, Dona Alzira acordava esperando ouvir a voz grave dele chamando-a para o café, sentir o cheiro do seu perfume de sândalo, ver aquele sorriso caloroso que iluminava qualquer ambiente. Mas só encontrava o vazio, esse companheiro constante que ocupara o lugar do amor da sua vida. Seu filho, Roberto Tavares, era tudo o que restara daquele tempo de completude. Um homem brilhante que assumira o Banco Tavares após a partida do pai e transformara a instituição num dos conglomerados financeiros mais poderosos do Brasil. Roberto amava a mãe com toda a intensidade de quem reconhece nela a base de tudo o que se tornou. Telefonava todos os dias, mandava flores todas as semanas, garantia que nada faltasse naquela casa enorme. Mas suas obrigações o mantinham preso a reuniões intermináveis, viagens de última hora, decisões que não podiam esperar. As visitas eram cada vez mais raras, os almoços de domingo cada vez mais espaçados. Dona Alzira entendia, claro que entendia. O mundo dos negócios era implacável e seu filho carregava nos ombros não apenas o sustento de centenas de famílias, mas o legado do próprio pai. Ainda assim, a solidão doía. Doía quando ela se sentava à mesa imensa da sala de jantar, sozinha, olhando para as cadeiras vazias. Doía quando perambulava pelos quartos que um dia abrigaram risos de netos pequenos, agora crescidos e ocupados com suas próprias vidas. Doía principalmente quando entrava no escritório de Armando, aquele santuário preservado exatamente como ele deixara, com suas canetas organizadas, seus livros enfileirados, sua poltrona de couro ainda guardando a marca do corpo dele. Foi justamente naquele escritório, numa tarde chuvosa de junho, que Dona Alzira encontrou a carta. Procurava um caderno antigo onde Armando costumava anotar receitas de bolos que adorava fazer nos fins de semana. Uma paixão secreta que poucos conheciam. Ao abrir uma gaveta lateral da escrivaninha de mogno, seus dedos trêmulos tocaram um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha, escondido sob uma pilha de papéis antigos. Seu coração disparou quando reconheceu a caligrafia firme e elegante do marido. Com mãos trêmulas, Dona Alzira rompeu o lacre e desdobrou as páginas cuidadosamente. As palavras saltaram do papel como se Armando estivesse ali, sussurrando em seu ouvido. Era uma carta escrita meses antes de sua partida, quando ele já pressentia que o tempo estava se esgotando. Nela,
Armando falava sobre seus sonhos para o banco, sobre a importância de nunca perder a humanidade em meio aos números, sobre o compromisso de usar a riqueza para transformar vidas e não apenas acumular poder. Mas havia também preocupações, receios de que o sistema bancário pudesse se tornar uma máquina fria e cruel, capaz de esmagar os mais vulneráveis em nome da eficiência e do lucro. Dona Alzira leu e releu cada palavra, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto enrugado. Era como se Armando estivesse tentando lhe dizer algo, um alerta amoroso sobre os rumos que as coisas poderiam tomar. E no final da carta, uma frase a tocou profundamente. Alzira, meu amor, se um dia você sentir que perdemos o rumo, não tenha medo de nos trazer de volta ao caminho. Você sempre foi a minha bússola moral, a minha consciência viva. Confio em você para proteger não apenas nossa família, mas todos aqueles que cruzarem o caminho do que construímos juntos. Aquelas palavras acenderam algo dentro dela, uma chama que estava adormecida sob as cinzas da tristeza. Dona Alzira percebeu que passara os últimos 3 anos apenas sobrevivendo, deixando-se consumir pela saudade, esquecendo que ainda tinha propósito, que ainda podia honrar a memória de Armando de forma ativa e significativa. E foi então que a ideia surgiu, clara como um raio de sol, atravessando as nuvens pesadas. Em 2 semanas seria o aniversário de Armando. Ele faria 75 anos. Todos os anos anteriores, Dona Alzira passara aquele dia trancada no quarto, chorando baixinho, afundada em lembranças dolorosas. Mas desta vez seria diferente. Desta vez ela faria uma festa, uma grande celebração da vida e do legado dele. Reuniria amigos antigos, sócios leais, funcionários que trabalharam com Armando desde o início, todos aqueles que carregavam histórias bonitas sobre aquele homem extraordinário. Seria uma homenagem, sim, mas também um alerta gentil, uma forma de lembrar a todos, especialmente ao seu Roberto, dos valores que sempre nortearam a família Tavares. A decisão trouxe uma energia renovada para Dona Alzira. Ela começou a planejar cada detalhe, ligando discretamente para velhos amigos, contatando o buffet favorito de Armando, escolhendo as músicas que ele adorava. Queria que tudo fosse perfeito, que fosse uma surpresa especial também para Roberto, que ultimamente andava tão tenso, tão absorvido pelo trabalho. Talvez aquela celebração pudesse reconectá-lo com as raízes, lembrá-lo de onde vieram e por que lutaram tanto. Para realizar a festa como imaginava, Dona Alzira precisaria de dinheiro vivo. Tinha contas e cartões, claro, mas queria fazer as coisas à moda antiga, ir pessoalmente aos fornecedores, pagar com dinheiro na mão, sentir-se útil e independente como sempre fora. Havia uma quantia significativa guardada numa conta antiga, uma reserva que Armando deixara especificamente para ela usar como quisesse, sem precisar dar satisfação a ninguém. Seria perfeito. Poderia ter ligado para Roberto, pedido que alguém do banco viesse até a mansão resolver tudo. Mas não. Dona Alzira queria sair, respirar os ares da cidade, sentir-se viva e capaz. Além disso, a sede principal do Banco Tavares ficava na Avenida Paulista, não muito longe dali. Talvez pudesse até passar rapidamente no escritório do filho, vê-lo por alguns minutos, matar a saudade sem estragar a surpresa da festa. A ideia a animou ainda mais. Na manhã escolhida, Dona Alzira vestiu-se com a simplicidade que sempre a definiu. Uma saia marrom leve e confortável, uma blusa de algodão bege, sapatos baixos gastos pelo tempo. Penteou os cabelos brancos no mesmo coque de sempre e pegou a bolsa de tecido que usava há mais de uma década. Olhou-se no espelho do hall de entrada e sorriu pela primeira vez em semanas. Ali estava ela, a mesma Alzira de sempre, a mulher que vendera verduras na feira de Osasco antes de conhecer Armando, que nunca se esquecera de suas origens humildes. O motorista ofereceu-se para levá-la, mas ela recusou gentilmente, preferindo chamar um táxi. Queria sentir-se comum, anônima, livre da pompa que sempre a desconfortara. O taxista, um senhor simpático de meia idade, conversou animadamente durante o trajeto, falando sobre o trânsito caótico de São Paulo, sobre os preços que não paravam de subir,
sobre os filhos que estudavam à noite enquanto trabalhavam de dia. Dona Alzira ouviu com atenção genuína, fazendo perguntas, demonstrando interesse real. Aquelas histórias a tocavam, lembravam-na de que o mundo estava cheio de pessoas batalhando por uma vida melhor, assim como ela e Armando batalharam décadas atrás. Quando o táxi parou em frente ao edifício imponente do Banco Tavares, Dona Alzira sentiu uma pontada de ansiedade misturada com orgulho. Ali estava a materialização dos sonhos do seu marido, um prédio de vidro e aço que refletia o céu cinzento de São Paulo, símbolo de tudo o que eles conquistaram juntos. Respirou fundo, agradeceu ao motorista com uma gorjeta generosa e caminhou em direção à entrada principal. As portas de vidro se abriram automaticamente e Dona Alzira adentrou o saguão amplo e reluzente. O mármore branco do piso espelhava as luzes modernas do teto e dezenas de pessoas circulavam apressadas, algumas em ternos elegantes, outras em roupas casuais, todas absortas em seus próprios mundos. Ela se sentiu pequena de repente, deslocada naquele ambiente que, embora pertencesse à sua família, parecia tão distante da sua realidade cotidiana. Os olhares começaram a pousar sobre ela, primeiramente curiosos, depois desconfiados. Uma senhora baixa, de roupas simples e surradas, cabelos brancos despenteados pela brisa da rua, bolsa de tecido desbotada pendurada no braço. Aos olhos daquelas pessoas acostumadas com o luxo e a ostentação, Dona Alzira não passava de mais uma pessoa comum, talvez até pobre, possivelmente confusa, certamente fora de lugar. Dois seguranças uniformizados, de braços cruzados próximos à porta giratória interna, trocaram olhares significativos. Um deles, um rapaz alto, de expressão séria, aproximou-se discretamente, acompanhando cada movimento da idosa com atenção excessiva. Dona Alzira sentiu o peso daquele olhar, mas tentou ignorar, caminhando em direção aos caixas eletrônicos primeiro, pensando em verificar se conseguiria resolver tudo por ali mesmo. Não conseguiu. O sistema pedia senhas que ela não lembrava, oferecia opções confusas em telas que piscavam rápido demais. Desistiu após algumas tentativas frustradas e decidiu procurar um atendente humano. Olhou ao redor buscando orientação e avistou uma fila para atendimento preferencial. Dirigiu-se até lá, mas foi interceptada por uma funcionária jovem de saia justa e salto alto. A moça, sem sequer perguntar o que Dona Alzira precisava, indicou com um gesto mecânico a fila comum, mais longa e lenta. Dona Alzira tentou explicar que tinha uma conta antiga e que precisava falar com alguém sobre um saque significativo, mas a funcionária já estava atendendo outra pessoa, ignorando-a completamente. Resignada, a idosa dirigiu-se à fila indicada e aguardou sua vez, sentindo o cansaço começar a pesar nas pernas. 40 minutos depois, finalmente chegou ao guichê. O atendente, um rapaz entediado que mal levantou os olhos da tela do computador, perguntou de forma monocórdia o que ela desejava. Dona Alzira explicou, calmamente, que tinha uma conta antiga, que precisava fazer um saque de valor considerável para um evento familiar importante. O rapaz pediu seus documentos e ela entregou a carteira de identidade e um cartão do banco, amarelado pelo tempo. O atendente franziu a testa ao digitar os dados. A tela demorou a responder e, quando o fez, ele inclinou-se para a frente, estreitando os olhos. Olhou para Dona Alzira, depois para a tela, depois novamente para ela. Sua expressão mudou de tédio para desconfiança. Sem dizer palavra, ele levantou-se e caminhou até uma sala envidraçada ao fundo, onde um homem de terno azul marinho conversava com outros funcionários. Dona Alzira observou enquanto o atendente mostrava algo na tela de um tablet, apontando ocasionalmente na direção dela. O homem de terno levantou o olhar, analisando-a de longe com uma expressão que misturava incredulidade e irritação. Era Maurício Salgado, o gerente daquela sucursal. Conhecido por seu temperamento explosivo e sua arrogância sem limites, Maurício construíra uma reputação de eficiência implacável. Batia metas, cortava custos, demitia sem pestanejar quem considerasse improdutivo. Para ele, o banco era uma máquina de fazer dinheiro,
e pessoas eram apenas peças substituíveis nessa engrenagem. Seus superiores adoravam seus números, ignorando as reclamações recorrentes sobre seu comportamento abusivo. Maurício aproximou-se do guichê com passos largos, o queixo erguido, os olhos estreitos examinando Dona Alzira de cima a baixo. Parou ao lado do atendente, cruzou os braços e falou em tom alto o suficiente para que outros clientes e funcionários pudessem ouvir. A senhora vai me desculpar, mas preciso entender uma coisa. A senhora está dizendo que tem uma conta aqui com valores altos e quer fazer um saque considerável, é isso mesmo? Dona Alzira assentiu calmamente, mantendo a dignidade apesar do tom condescendente dele. Sim, senhor. Tenho uma conta antiga, deixada pelo meu esposo. Preciso de acesso ao dinheiro para organizar um evento familiar. É uma quantia que está guardada há algum tempo. Maurício soltou uma risada curta, sem humor. Senhora, com todo o respeito, mas a gente recebe muitas histórias aqui. Pessoas que inventam parentes ricos, heranças fantasiosas, contas que não existem. O sistema aqui está mostrando uma conta sim, mas francamente, olhando para a senhora, fica difícil acreditar que esse dinheiro seja realmente seu. O sangue de Dona Alzira gelou nas veias. Ela sentiu as faces corarem, não de vergonha, mas de indignação contida. Ao redor, algumas pessoas pararam para observar a cena. Funcionários trocavam olhares cúmplices, alguns já sorrindo discretamente, como se assistissem a mais uma situação bizarra do cotidiano bancário. Eu garanto que o dinheiro é meu, disse Dona Alzira, mantendo a voz firme apesar do tremor que começava a tomar conta de suas mãos. Meu marido deixou essa quantia especificamente para mim. Posso provar se o senhor verificar os documentos adequados. Maurício revirou os olhos dramaticamente. Senhora, olha, vou ser sincero com a senhora. A gente não tem tempo para ficar perdendo com histórias mirabolantes. Essa conta que aparece aqui no sistema, se é que é a mesma que a senhora está falando, tem um valor alto demais para alguém que chega aqui vestido assim, sem nenhum acompanhante, querendo sacar tudo de uma vez. Isso tem cara de golpe, de fraude, de alguém tentando se passar por quem não é. A humilhação queimava como ácido. Dona Alzira sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria àquele homem arrogante a satisfação de vê-la chorar. Tentou falar novamente, mas ele a interrompeu com um gesto impaciente da mão. Olha, vou falar uma coisa que ninguém tem coragem de dizer. A senhora está inventando história. Encostados não têm esse tipo de dinheiro, não, senhor. E se tem, não andam por aí desse jeito, parecendo que acabaram de sair da feira. A senhora acha que a gente é bobo? Risadas discretas ecoaram ao redor. 2 funcionários jovens encostados no balcão trocaram comentários em voz baixa, mais alta o suficiente para Dona Alzira ouvir. Mais uma maluca querendo aparecer. Deve ter visto o nome do banco na televisão e resolveu tentar a sorte. O gerente está certo, ela não tem nem aliança no dedo. Dona Alzira olhou para suas mãos. Era verdade. Não usava aliança há anos. Depois da partida de Armando, tirara a aliança num momento de dor profunda, incapaz de suportar o peso daquele símbolo sem o amor que ele representava. Guardara-a numa caixinha de veludo, junto com as outras joias que nunca usava. Mas aquela ausência agora era usada contra ela, como prova de que mentia, de que inventava histórias. Maurício continuou, alimentado pela atenção que recebia. Sabe o que eu acho, senhora? Acho que a senhora pegou algum documento perdido, achou que podia vir aqui dar um golpe, sacar um dinheiro que não é seu. Sorte a nossa que a gente tem sistema, que a gente sabe identificar esse tipo de situação. Porque, olha, se fosse por aparência, a senhora não parece nem ter conta em banco, quanto mais uma conta gorda dessas. Cada palavra era uma facada. Dona Alzira sentia-se diminuir, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Aquele era o banco da sua família, o legado do amor da sua vida, e ali estava ela sendo tratada como uma criminosa, uma farsante, uma pessoa sem valor. A dor da humilhação misturava-se com uma indignação crescente. Como haviam chegado àquele ponto? Como o banco que Armando construíra com tanto amor pensando em servir as pessoas
Se transformara naquele ambiente frio e cruel? Ela tentou mais uma vez. Por favor, senhor, eu não estou mentindo. Posso ligar para meu filho, ele pode confirmar tudo. Ele trabalha para aqui, ele pode explicar. Maurício soltou outra gargalhada, dessa vez mais alta, mais cruel. Ah, agora o filho trabalha aqui. Que conveniente. Deixa eu adivinhar. O filho é diretor? Presidente? Dono do banco, talvez? A senhora vai ter que inventar melhor que isso. Os risos ao redor aumentaram. A situação tornara-se um espetáculo, e Dona Alzira era a protagonista involuntária daquela tragédia pública. Sentiu as pernas bambearem, a sala girar levemente. A humilhação era tanta que seu corpo começava a reagir, pedindo que ela saísse dali, que fugisse antes que a dignidade fosse completamente destroçada. Foi quando uma voz suave cortou o ambiente hostil. Com licença. A senhora está bem? Dona Alzira virou-se e viu uma mulher de meia-idade, vestindo o uniforme azul da equipe de limpeza, segurando um copo de água estendido na direção dela. Seu rosto era gentil, marcado pelas rugas de quem trabalhou duro a vida inteira, mas os olhos brilhavam com uma compaixão genuína que contrastava violentamente com a crueldade ao redor. A funcionária da limpeza, que se chamava Josefa, vira tudo. Estava terminando de limpar os vidros próximos quando percebeu a movimentação ao redor do guichê. Ouviu as palavras do gerente, viu a dor no rosto daquela senhora idosa e algo dentro dela revoltou-se. Não importava quem aquela mulher fosse, ninguém merecia ser tratado daquela forma, com tamanha falta de respeito e humanidade. Maurício olhou para Josefa com desdém. Volta para o seu trabalho, Josefa. Isso aqui não é da sua conta. Mas Josefa não se moveu. Continuou ali, segurando o copo de água, os olhos fixos em Dona Alzira, com uma ternura que a idosa não encontrara naquele lugar frio. Por favor, tome um pouco de água. A senhora parece precisar. Dona Alzira pegou o copo com mãos trêmulas e, naquele gesto simples, sentiu algo se quebrar dentro dela. As lágrimas finalmente brotaram, silenciosas e densas, escorrendo pelo rosto enrugado. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de gratidão por encontrar um fiapo de humanidade em meio àquele pesadelo. Bebeu a água devagar, sentindo o líquido fresco acalmar um pouco o nó na garganta. Josefa aproximou-se mais, ignorando o olhar furioso de Maurício. A senhora quer que eu chame alguém? Algum familiar? Dona Alzira balançou a cabeça, ainda incapaz de falar sem que a voz tremesse. Maurício deu um passo à frente, interpondo-se entre as duas mulheres. Josefa, eu não vou repetir. Volta para o seu trabalho agora, ou vai ter problema. Mas algo na postura de Josefa mudou. Pela primeira vez em muito tempo, ela ergueu o queixo e encarou o gerente diretamente nos olhos. Com todo respeito, senhor Maurício, mas eu não vou deixar a senhora sozinha enquanto ela estiver passando mal. É o mínimo de humanidade que qualquer um merece. O silêncio que se seguiu foi denso. Maurício cerrou os punhos, o rosto congestionado de raiva. Aquela insubordinação, aquele desafio vindo de uma simples funcionária da limpeza, na frente de clientes e colegas, era intolerável. Mas antes que pudesse explodir, Dona Alzira colocou suavemente a mão no braço de Josefa. Obrigada, minha filha. Obrigada pela sua gentileza, mas está tudo bem, eu vou embora agora. Josefa ajudou-a a se estabilizar, oferecendo o braço como apoio. Juntas, caminharam lentamente em direção à saída, sob os olhares de dezenas de pessoas. Algumas pareciam constrangidas, outras indiferentes, mas ninguém se moveu para ajudar ou questionar o que havia acontecido. Já na porta, Dona Alzira virou-se uma última vez. Seu olhar cruzou com o de Maurício, que ainda estava ali, de braços cruzados, um sorriso de satisfação no rosto. Ela quis dizer algo, quis gritar, quis fazer aquele homem entender o tamanho da injustiça que cometera. Mas não ainda. A dignidade exigia que ela saísse dali de cabeça erguida, mesmo que o coração estivesse em frangalhos. Do lado de fora, o ar fresco de São Paulo nunca parecera tão necessário. Dona Alzira respirou fundo, sentindo a brisa amenizar o calor da humilhação que ainda queimava em suas faces. Josefa permaneceu ao seu lado,
esperando que ela se recuperasse. A senhora tem certeza de que está bem? Quer que eu chame um táxi? Dona Alzira olhou para aquela mulher simples, que arriscara seu emprego para demonstrar um pouco de humanidade, e sentiu o coração apertar. Estou sim, minha querida, graças a você. Qual é o seu nome? Josefa, senhora. Josefa da Silva. Josefa. Dona Alzira repetiu o nome, gravando-o na memória. Você foi a única pessoa ali dentro que me tratou como gente. Isso vale mais do que todas as riquezas do mundo. As duas mulheres se entreolharam. Por um longo momento, uma comunicação silenciosa de dor compartilhada e respeito mútuo. Josefa precisava voltar ao trabalho antes que sua ausência fosse notada, e Dona Alzira precisava processar tudo o que acabara de acontecer. Despediram-se com um abraço breve, mas intenso, prometendo que se veriam novamente. Enquanto o táxi levava Dona Alzira de volta para a mansão nos jardins, ela olhou pela janela sem realmente ver a cidade passando. Sua mente fervilhava com pensamentos contraditórios. A humilhação ainda ardia como fogo vivo, mas havia também uma determinação crescente, uma raiva justa que começava a tomar forma. Aquilo que sofrera não era apenas uma ofensa pessoal. Era um sintoma de algo muito maior, uma distorção dos valores que Armando tanto prezara. A carta dele voltou à sua mente, as palavras ecoando com força renovada. Não tenha medo de nos trazer de volta ao caminho. Talvez fosse exatamente isso que precisava fazer. Não por vingança, não por orgulho ferido, mas porque aquela instituição, que deveria honrar a memória do seu marido servindo as pessoas com respeito e dignidade, havia se transformado em algo irreconhecível. E Josefa, aquela mulher corajosa e gentil, que oferecera água e compaixão quando todos os outros ofereciam apenas desprezo. Dona Alzira não podia esquecer dela, não podia deixar que sua bondade ficasse sem reconhecimento, ou pior, que fosse punida por aquele gerente cruel. Ao chegar em casa, Dona Alzira trancou-se no quarto e, finalmente, permitiu que as lágrimas viessem com força total. Chorou pela humilhação sofrida, pela saudade de Armando que agora parecia ainda mais aguda, pelo medo de que seu filho não soubesse o que estava acontecendo no banco que carregava o nome da família. Mas entre as lágrimas uma resolução firme começou a se formar. Aquilo não terminaria assim. Não podia terminar assim. Nos dias que se seguiram àquela tarde humilhante, Dona Alzira não conseguiu afastar de sua mente a lembrança do que acontecera. Acordava no meio da noite, revivendo cada palavra cruel, cada olhar de desdém, cada risada que ecoara no saguão frio daquele banco. Mas junto com a dor, crescia também uma necessidade quase física de agir, de fazer algo que transformasse aquela experiência devastadora em algo maior, algo que pudesse significar mudança real. A carta de Armando permanecia sobre sua mesinha de cabeceira, e todas as manhãs ela a relia, buscando força nas palavras do marido. Aquelas linhas escritas com tanto amor e sabedoria haviam se tornado seu norte, sua razão para não desistir. Mas havia algo mais, uma preocupação que não a deixava em paz. Josefa. Aquela mulher simples que arriscara sua posição para demonstrar compaixão estaria sofrendo consequências por causa daquele gesto de humanidade? A ideia de que Josefa pudesse estar sendo punida por tê-la ajudado atormentava Dona Alzira mais do que sua própria humilhação. Durante 3 noites seguidas, mal conseguiu dormir, imaginando cenários terríveis. E se o gerente a tivesse demitido? E se estivesse perseguindo-a, tornando seu trabalho insuportável? A culpa pesava como uma pedra sobre seu peito. Precisava voltar ao banco, não para sacar o dinheiro agora, mas para garantir que Josefa estava bem, para agradecê-la adequadamente e, talvez de alguma forma, protegê-la das represálias que poderia estar sofrendo. 4 dias após o incidente, Dona Alzira retornou ao Banco Tavares. Desta vez, vestiu-se com um pouco mais de cuidado, escolhendo uma roupa simples, mas menos desgastada, e prendeu os cabelos com um prendedor de prata que Armando lhe dera décadas atrás. Não queria chamar atenção, mas também não queria parecer completamente invisível. Seu objetivo era discreto.
Encontrar Josefa, conversar com ela, talvez até conseguir finalmente fazer aquele saque que motivara tudo aquilo. Ao entrar no banco, o mesmo desconforto familiar a envolveu. Olhares curiosos, alguns até reconhecendo-a daquela cena constrangedora dias antes. Dona Alzira manteve a cabeça erguida, caminhando devagar pelo saguão, os olhos procurando pela figura familiar da funcionária da limpeza. Passou pelos guichês, pelas filas, pelas salas de espera, mas não havia sinal de Josefa. Foi quando avistou uma porta lateral que levava a um corredor de serviço. Com discrição, dirigiu-se até lá, empurrando a porta com cuidado. O corredor era estreito, mal iluminado, com paredes cinzentas que contrastavam brutalmente com o luxo do saguão principal. Ali ficavam os depósitos de material de limpeza, os vestiários dos funcionários de apoio, aqueles espaços invisíveis onde trabalhavam as pessoas que mantinham o banco funcionando, mas raramente eram vistas ou reconhecidas. E foi ali, arrumando um carrinho de limpeza, que Dona Alzira finalmente encontrou Josefa. A mulher tinha o rosto cansado, os ombros curvados sob o peso de uma fadiga que parecia ir além do físico. Quando seus olhos encontraram os de Dona Alzira, houve um lampejo de surpresa seguido por um sorriso tímido, mas genuíno. Dona Alzira. A senhora voltou. Voltei sim, minha filha. Eu não conseguia parar de pensar em você, de me perguntar se estava tudo bem depois daquele dia. Josefa olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e então fez um gesto para que Dona Alzira a acompanhasse até um pequeno espaço onde ficava uma mesa velha e algumas cadeiras quebradas. Ali, longe dos olhos e ouvidos curiosos, as duas mulheres se sentaram e Josefa finalmente relaxou um pouco os ombros tensos. Eu fiquei preocupada com a senhora, confessou Josefa. Depois que saiu, fiquei pensando no que tinha acontecido, imaginando se estava bem. Mas também tinha medo de que pudessem culpar a senhora por causa de mim. Dona Alzira pegou as mãos ásperas de Josefa entre as suas. Você não fez nada de errado, querida. Pelo contrário, você foi a única pessoa naquele lugar inteiro que demonstrou um pingo de humanidade. E eu vim aqui hoje justamente para agradecer. De coração mesmo. Os olhos de Josefa se encheram de lágrimas. Trabalhava naquele banco havia quase 15 anos. Começara como auxiliar de limpeza, quando o filho Lucas era ainda pequeno e ela precisava de qualquer emprego para sustentar a casa sozinha. O pai do menino havia partido quando soube da gravidez, deixando-a sem apoio, sem estrutura, sem nada além da própria determinação de dar ao filho uma vida melhor do que a que ela tivera. Durante todos esses anos, Josefa testemunhara cenas de desrespeito, arrogância e crueldade. Vira clientes sendo destratados, funcionários sendo humilhados, pessoas comuns sendo tratadas como se não valessem nada. Mas sempre mantivera a cabeça baixa, fazendo seu trabalho em silêncio, porque precisava daquele salário, por mais miserável que fosse, para pagar o aluguel, a comida, os livros e materiais escolares de Lucas. Seu filho era seu orgulho, sua razão de existir. Lucas tinha 18 anos agora, cursava o 3º ano do ensino médio numa escola pública e sonhava em ser médico. Era um menino brilhante, dedicado, que estudava até tarde da noite, mesmo depois de passar o dia ajudando a mãe com trabalhos extras que ela conseguia nos fins de semana. As notas dele eram impecáveis e recentemente havia passado num cursinho pré-vestibular gratuito, um feito que enchia Josefa de esperança e terror ao mesmo tempo. Esperança de que o sonho pudesse se tornar realidade, terror de que não conseguisse pagar a faculdade caso ele passasse. A senhora tem filhos? Perguntou Josefa, enxugando discretamente as lágrimas. Tenho um filho, sim. Roberto. É um homem maravilhoso, bem-sucedido, que cuida de mim o melhor que pode. Mas às vezes eu sinto que ele se perdeu um pouco no caminho, sabe? O trabalho consome tanto dele que às vezes parece que esqueceu de onde veio, do que realmente importa. Josefa assentiu com compreensão. Eu tenho um filho também. Lucas. 18 anos. É minha vida inteira, sabe? Tudo o que eu faço, todo o sacrifício que eu aceito, é pensando nele, no futuro dele. E ali,
naquele espaço humilde e esquecido de um banco luxuoso, duas mães começaram a compartilhar suas histórias. Dona Alzira falou de Armando, do amor que os uniu, da vida que construíram juntos, da saudade que nunca passava. Josefa falou de Lucas, das dificuldades de criá-lo sozinha, dos medos noturnos de não conseguir, das pequenas vitórias que a mantinham de pé. Eram mulheres de mundos completamente diferentes, mas unidas por algo profundamente humano, o amor incondicional pelos filhos e a vontade de deixar o mundo um pouco melhor do que encontraram. Durante quase 1 hora conversaram e Dona Alzira sentiu algo despertar dentro dela, que não sentia há muito tempo. Conexão genuína, amizade verdadeira, aquele tipo de proximidade que nasce quando duas almas se reconhecem como iguais, independentemente das circunstâncias externas. Josefa, por sua vez, encontrou em Dona Alzira não apenas uma confidente, mas alguém que a enxergava, que a valorizava, que a tratava com o respeito que tão raramente recebia naquele ambiente. Mas a conversa foi interrompida bruscamente quando a porta do corredor se abriu com violência. Uma mulher alta, de saltos altíssimos e terninho justo, entrou com passos firmes e expressão severa. Era Valéria Montenegro, supervisora do setor de atendimento e uma das pessoas mais temidas do banco. Valéria tinha 42 anos, passara os últimos 15 escalando a hierarquia corporativa de forma implacável, pisando em quem fosse necessário para chegar mais alto. Sua meta atual era assumir a gerência regional, e para isso precisava impressionar Maurício Salgado e os diretores acima dele. Valéria observava tudo e todos com olhos de falcão, sempre procurando falhas que pudesse explorar, fraquezas que pudesse usar a seu favor. Quando viu Josefa conversando com aquela senhora idosa, sua primeira reação foi de irritação. Funcionários de limpeza não deveriam estar perdendo tempo conversando com ninguém. Mas então reconheceu Dona Alzira da cena de dias atrás, e uma ideia começou a se formar em sua mente calculista. Se aquela velha havia voltado, significava que ainda estava tentando acessar aquela conta misteriosa. E se Josefa estava se aproximando dela, talvez houvesse algo ali que pudesse ser usado. Valéria não sabia exatamente o que, mas seus instintos afiados diziam que havia uma oportunidade. Talvez pudesse usar aquela situação para prejudicar Josefa, que ela sempre considerara orgulhosa demais para alguém de sua posição, e ao mesmo tempo ganhar pontos com Maurício demonstrando vigilância e proteção dos interesses do banco. O que está acontecendo aqui? A voz de Valéria cortou o ar como uma lâmina. Josefa levantou-se imediatamente, o rosto pálido. Nada, senhora Valéria. Estava apenas ajudando a cliente aqui. Ajudando? Você deveria estar trabalhando, não tagarelando. E você? A Valéria virou-se para Dona Alzira com desdém mal disfarçado. A senhora não deveria estar no saguão se precisa de atendimento? Dona Alzira também se levantou, sentindo a tensão no ar. Eu estava apenas conversando com a Josefa, que foi muito gentil comigo outro dia. Valéria estreitou os olhos. Entendo. Bem, Josefa, volte ao trabalho. Agora. E você, senhora, por favor, dirija-se ao saguão. Esse não é local para clientes. Não havia escolha senão obedecer. Dona Alzira tocou brevemente o braço de Josefa num gesto de apoio silencioso e saiu do corredor, sentindo o olhar gelado de Valéria queimando em suas costas. Quando chegou ao saguão, respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Algo naquela mulher a deixara profundamente desconfortável, um pressentimento ruim que não conseguia explicar. Enquanto isso, no corredor de serviço, Valéria encurralou Josefa contra a parede. Não fisicamente, mas com a força de sua posição e autoridade. Essa mulher é uma conhecida sua? Não, senhora. Só a ajudei quando ela passou mal aqui no banco alguns dias atrás. Valéria cruzou os braços. Você sabe que fraternizar com clientes não é parte do seu trabalho, né? Especialmente com clientes problemáticos que já causaram cenas aqui. Mas ela não causou cena, senhora. Foi o senhor Maurício que... Josefa se calou imediatamente, percebendo o erro. Nunca deveria ter mencionado o gerente. Valéria sorriu,
um sorriso frio e calculista que não alcançou os olhos. Ah, então você está questionando as ações do gerente agora? Interessante. Muito interessante. Acho melhor você tomar cuidado, Josefa. Esse tipo de atitude pode trazer consequências sérias. Volte ao trabalho e fique longe daquela mulher. Josefa assentiu rapidamente e saiu dali com as pernas trêmulas. Conhecia Valéria o suficiente para saber que aquela conversa não terminaria bem. A supervisora era vingativa e quando alguém caía em sua mira, raramente saía ileso. O que Josefa não sabia era que, em outra parte do banco, numa sala escondida onde ficavam os monitores de segurança, uma jovem funcionária chamada Larissa estava assistindo a toda aquela movimentação. Larissa trabalhava no setor de tecnologia. Era responsável por manter os sistemas de vigilância funcionando e nos últimos meses vinha testemunhando coisas que a perturbavam profundamente. Larissa tinha 26 anos, formara-se em ciência da computação há 3 anos e conseguira aquele emprego no banco através de muito esforço. No começo ficara empolgada, acreditando que trabalharia numa instituição séria e respeitável. Mas aos poucos foi percebendo as rachaduras na fachada perfeita. Vira Maurício destratando funcionários, Valéria manipulando situações para prejudicar colegas, testemunhara casos claros de assédio moral que eram ignorados pelos superiores porque os agressores batiam suas metas financeiras. 2 vezes tentara denunciar irregularidades através dos canais internos. Na primeira vez foi ignorada. Na segunda, foi chamada numa sala e sutilmente ameaçada. Ou se concentrava em fazer seu trabalho técnico e parava de se meter em assuntos que não lhe diziam respeito, ou poderia procurar emprego em outro lugar. Desde então, Larissa vivia num conflito interno torturante. Sabia que deveria fazer algo, que tinha a responsabilidade moral de expor aqueles abusos, mas também tinha contas a pagar, uma mãe dependente de remédios caros, e a certeza de que denunciar novamente significaria perder o emprego. Agora, observando nos monitores a cena entre Valéria e Josefa, Larissa sentia aquela angústia familiar crescer em seu peito. Reconheceu Dona Alzira das gravações da semana anterior, quando Maurício a humilhara publicamente. Assistira àquela cena com crescente indignação, mas não fizera nada além de arquivar o vídeo, como de costume. E agora via Valéria claramente mirando em Josefa, usando aquela conversa inocente como pretexto para alguma coisa. Devia fazer algo, devia avisar alguém. Mas quem? Os canais de denúncia eram controlados pelos mesmos que cometiam os abusos. E se perdesse o emprego, como cuidaria da mãe? O dilema a consumia, roubando seu sono, destruindo sua paz. Enquanto isso, nos dias seguintes, Dona Alzira voltou ao banco mais 2 vezes. Não pela conta ou pelo dinheiro, mas porque havia criado um vínculo genuíno com Josefa e queria nutrir aquela amizade improvável. Encontravam-se sempre no mesmo corredor de serviço, conversavam por alguns minutos roubados entre uma tarefa e outra de Josefa. Compartilhavam pedaços de suas vidas como 2 velhas amigas, separadas pelas circunstâncias, mas unidas pelo coração. Dona Alzira começou a ajudar Josefa de formas discretas. Trazia marmitas caseiras, dizendo que havia cozinhado demais e não queria desperdiçar. Oferecia pequenos presentes para Lucas, livros que encontrara em casa e não precisava mais. Josefa, por sua vez, compartilhava as dificuldades reais de sua vida. O medo constante de perder o emprego, as noites em que chorava escondida, pensando que nunca conseguiria dar ao filho a educação que ele merecia. Um dia, durante uma dessas conversas, Josefa finalmente revelou algo que a atormentava. Lucas tinha sido aceito num dos melhores cursinhos pré-vestibulares de São Paulo, uma bolsa parcial que cobria apenas metade das mensalidades. A outra metade, mesmo reduzida, era um valor que ela simplesmente não tinha. O menino estava pensando em desistir, em começar a trabalhar para ajudar em casa, em abandonar o sonho de medicina. Não pode deixar ele desistir, disse Dona Alzira com firmeza. Esse menino tem um futuro brilhante pela frente. Você não pode permitir que as circunstâncias destruam isso. Mas eu não sei o que fazer, Dona Alzira. Não tenho de onde tirar esse dinheiro.
E pior, o Sr. Maurício anda me olhando diferente depois daquele dia que eu ajudei a senhora. Tenho medo de que ele esteja procurando alguma desculpa para me mandar embora. Aquelas palavras acenderam um alarme na cabeça de Dona Alzira. Seu pior medo estava se confirmando. Josefa estava pagando o preço por ter demonstrado humanidade. E agora não era apenas a injustiça contra ela mesma que a revoltava, mas a possibilidade real de que uma mulher íntegra e seu filho brilhante pudessem ter suas vidas destroçadas por causa da crueldade daquele gerente arrogante. Foi naquele momento que Dona Alzira tomou uma decisão. Não podia mais ficar apenas conversando, apenas oferecendo pequenos confortos. Precisava agir de forma mais significativa. Precisava contar tudo a Roberto, fazer com que ele enxergasse o que estava acontecendo no banco que carregava o nome da família, nas bases da instituição que Armando construíra com tanto amor e princípios. Mas antes que pudesse colocar esse plano em prática, a situação piorou drasticamente. Na semana seguinte, Maurício finalmente decidiu que a presença de Dona Alzira no banco e sua amizade com Josefa eram uma ameaça que precisava ser eliminada. Para ele, aquela mulher maltrapilha persistente era um problema, um lembrete constante de sua perda de controle e, pior, estava contaminando Josefa com ideias de que ela tinha direitos, de que merecia respeito. Maurício chamou Valéria para uma reunião privada em sua sala. A supervisora entrou com seu habitual sorriso calculista, já antecipando que algo interessante estava para acontecer. Valéria, precisamos conversar sobre a Josefa, começou Maurício, recostando-se na poltrona de couro. Tenho notado que ela anda se distraindo muito, conversando com aquela cliente problemática, não está cumprindo direito suas funções. Também notei, senhor. Na verdade, estava pensando em fazer um relatório sobre isso. Ótimo. Quero que você documente tudo. Atrasos, trabalho mal feito, insubordinação, o que conseguir. Vamos construir um caso para demissão por justa causa. Valéria sentiu uma onda de satisfação. Finalmente, teria a oportunidade de se livrar de Josefa, que sempre a incomodara com aquela dignidade silenciosa, com aquele jeito de não se deixar pisar completamente. Com certeza, senhor. Vou tratar disso pessoalmente. Nos dias seguintes, Valéria passou a perseguir Josefa implacavelmente. Chegava de surpresa para verificar seu trabalho, apontava imperfeições invisíveis, reclamava de banheiros perfeitamente limpos, alegando que estavam sujos, anotava qualquer atraso de 5 minutos como se fosse uma ofensa grave. Josefa sentia-se cada vez mais acuada, o estresse começando a afetar sua saúde, as noites de insônia se multiplicando. E então, numa tarde chuvosa de setembro, aconteceu o pior. Maurício executou um plano que vinha tramando há dias. Durante o intervalo de almoço de Josefa, quando ela deixara sua bolsa no armário do vestiário, ele entrou ali com a cumplicidade de Valéria e plantou dentro da bolsa 2 maços de notas falsas, notas velhas, que haviam sido retiradas de circulação e que ele mantinha em seu escritório exatamente para situações como aquela. Quando Josefa voltou do almoço, foi interceptada por 2 seguranças que, sob ordens de Maurício, pediram para revistar sua bolsa. Ela, sem entender nada, permitiu. E quando abriram a bolsa e encontraram o dinheiro, seu mundo desabou. Maurício surgiu como um ator preparado para seu momento de glória. Chamou todos os funcionários do térreo, fez questão de que houvesse testemunhas e acusou Josefa publicamente de ter roubado dinheiro do banco. Ela tentou se defender, jurando que nunca vira aquele dinheiro antes, que alguém havia plantado ali, mas suas palavras foram abafadas pelas acusações. Maurício já tinha tudo planejado, já havia preparado os relatórios falsos de Valéria, já havia construído uma narrativa onde Josefa era uma funcionária problemática e desonesta. A demissão foi sumária. Josefa foi escoltada para fora do banco como uma criminosa, sob os olhares de colegas chocados, clientes curiosos e a presença satisfeita de Maurício e Valéria. Suas lágrimas escorriam silenciosas enquanto carregava a caixa com seus pertences, a humilhação queimando mais fundo do que qualquer dor física poderia. Do lado de fora, sob a chuva fina de setembro,
Lucas esperava a mãe como fazia todos os dias após suas aulas do cursinho. Quando viu Josefa saindo daquele jeito, com o rosto transtornado e uma caixa nas mãos, seu coração se partiu. Correu até ela, abraçou-a forte enquanto ela chorava nos ombros do filho e, naquele momento, sentiu seu mundo desmoronar. Não apenas pelo emprego perdido, mas pela injustiça gritante, pela certeza de que precisaria abandonar seus sonhos para trabalhar e ajudar a mãe. Dentro do banco, numa sala escura de monitoramento, Larissa assistiu a tudo pelos monitores, as mãos tremendo de raiva e impotência. Tinha tudo gravado. Vira Maurício e Valéria entrando no vestiário. Vira o momento exato em que plantaram o dinheiro na bolsa de Josefa. Tinha a evidência perfeita do crime que haviam cometido. Mas o que fazer com isso? Denunciar significaria se expor, perder seu emprego, talvez até sofrer represálias legais se Maurício decidisse processá-la por difamação. O dilema a paralisava. Salvaria Josefa, mas destruiria sua própria vida? Ou protegeria a si mesma e viveria para sempre com a culpa de ter permitido aquela injustiça? Larissa permaneceu ali, sozinha naquela sala, enquanto as gravações continuavam rodando nos monitores, a evidência da verdade pulsando nas telas, mas presa pela corrente do medo que a segurava imóvel em sua cadeira. E enquanto a chuva caía sobre São Paulo, 3 mulheres carregavam suas dores e seus dilemas. Josefa, humilhada e desesperada, sem saber como sobreviveria ao próximo mês. Larissa, paralisada entre a consciência e o medo. E Dona Alzira, que em sua mansão silenciosa estava prestes a descobrir o que acontecera e tomar a decisão mais importante de sua vida. Dona Alzira descobriu o que acontecera de uma forma que jamais imaginaria. 2 dias após a demissão de Josefa, decidira voltar ao banco para sua conversa habitual com a amiga, levando consigo um envelope com algum dinheiro que planejava oferecer discretamente para ajudar com as despesas do cursinho. De Lucas. Chegou ao corredor de serviço como de costume, mas encontrou outra pessoa limpando ali, uma moça jovem que mal levantou os olhos quando ela passou. "Onde está a Josefa?" perguntou Dona Alzira, o coração já começando a acelerar com um pressentimento ruim. A moça deu de ombros sem interromper o trabalho. Foi mandada embora. Faz uns 2 dias. Acho que roubou dinheiro ou algo assim. As palavras caíram sobre Dona Alzira como um balde de água gelada. Roubou Josefa? Aquela mulher íntegra, trabalhadora que vivia para o filho e se sacrificava todos os dias? Impossível. Absolutamente impossível. A idosa sentiu as pernas bambearem e precisou se apoiar na parede para não cair. Como assim mandada embora? O que aconteceu exatamente? Não sei os detalhes, senhora. Só sei que o gerente achou dinheiro na bolsa dela e demitiu na hora. Foi um escândalo. Todo mundo viu. Dona Alzira saiu dali cambaleando, a mente fervilhando. Precisava descobrir a verdade. Precisava falar com Josefa, entender o que realmente acontecera. Mas não tinha o telefone dela. Não sabia onde morava. Não tinha como contatá-la. O desespero começou a tomar conta, misturado com uma fúria crescente. Se aquilo fora uma armação, se haviam destruído a vida daquela mulher por causa da amizade com ela, Dona Alzira jamais se perdoaria. Passou os próximos 3 dias tentando descobrir informações, mas todos no banco se recusavam a falar sobre o assunto. Os funcionários desviavam o olhar quando ela perguntava. Os seguranças diziam que não podiam dar informações sobre ex-funcionários. Até que, finalmente, numa tarde, conseguiu localizar uma colega de Josefa que trabalhava no setor de arquivos, uma senhora chamada Carmen, que sempre fora gentil. Carmen, após muita insistência e promessas de confidencialidade, contou tudo a Dona Alzira. Falou sobre como Maurício e Valéria vinham perseguindo Josefa há semanas, sobre como todos no banco sabiam que aquela acusação de roubo era falsa, sobre como Josefa saíra dali destroçada, carregando uma caixa com seus pertences, enquanto o filho chorava ao seu lado na porta do banco. A descrição daquela cena partiu o coração de Dona Alzira em pedaços. Josefa havia sido humilhada publicamente, acusada de um crime que não cometera, e seu filho presenciara tudo.
O sonho de Lucas de ser médico provavelmente estava destruído agora, com a mãe desempregada e difamada. E tudo por quê? Porque Josefa tivera a coragem de demonstrar humanidade, de oferecer um copo de água a uma velha senhora destratada. Dona Alzira saiu daquele banco pela última vez, antes da tempestade que viria. Mas desta vez não saiu chorando. Saiu com uma determinação de aço queimando em seu peito. Chegara o momento de parar de sofrer em silêncio, de aceitar passivamente as injustiças. Chegara a hora de honrar as palavras de Armando, de trazer aquela instituição de volta ao caminho certo, não importasse o custo. Naquela mesma noite, Dona Alzira pediu ao motorista que a levasse até o apartamento de Roberto, na região da Faria Lima. Eram quase 9 da noite quando chegou, e seu filho estava terminando de jantar sozinho, ainda de camisa social, mas com a gravata afrouxada, o rosto marcado pelo cansaço de mais um dia exaustivo. Quando a empregada anunciou que sua mãe estava ali, Roberto levantou-se imediatamente preocupado. Dona Alzira raramente aparecia sem avisar. "Mãe, o que aconteceu? Está tudo bem?" Ele a abraçou, notando imediatamente a tensão em seu corpo. "Preciso conversar com você, Roberto. É importante. Muito importante." Sentaram-se na sala ampla e moderna do apartamento, e Dona Alzira começou a contar. Falou sobre a decisão de ir ao banco sacar dinheiro para a festa surpresa, em homenagem ao pai. Falou sobre a humilhação que sofrera nas mãos de Maurício Salgado, sobre como fora tratada como uma criminosa, uma farsante, uma pessoa sem valor. A voz dela tremeu ao relembrar aquele dia, mas manteve-se firme, determinada a contar tudo. Roberto ouvia em silêncio, mas seu rosto ia se transformando. O cansaço deu lugar primeiro à confusão, depois à incredulidade. Finalmente, à fúria pura. Sua mãe? Sua própria mãe havia sido humilhada no banco da família? Por um gerente que ele mesmo ajudara a promover há 2 anos, por causa de seus resultados financeiros impressionantes? A cada palavra que Dona Alzira dizia, Roberto sentia a vergonha e a culpa crescerem dentro dele como uma onda sufocante. Mas Dona Alzira não parou ali. Contou sobre Josefa, sobre a bondade daquela mulher simples, sobre como ela arriscara tudo para demonstrar humanidade. Contou sobre a amizade que nascera entre elas, sobre Lucas e seus sonhos, sobre as dificuldades que Josefa enfrentava todos os dias. E então, com a voz carregada de dor e indignação, contou sobre a armação cruel, sobre como Josefa fora demitida sob falsas acusações, sobre como seu filho presenciara a mãe ser escoltada para fora do banco como uma criminosa. Quando terminou, o silêncio que caiu sobre a sala era denso e pesado. Roberto estava de pé agora, as mãos tremendo, o rosto congestionado. Caminhava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado, incapaz de processar completamente a magnitude do que acabara de ouvir. "Mãe, eu não sei o que dizer. Como isso foi acontecer? Como deixei isso acontecer?" "Você não deixou, filho. Você não sabia. Mas agora sabe. E agora precisa agir." Roberto parou de andar e olhou para a mãe. Nos olhos dela, tão parecidos com os de Armando, via uma mistura de dor, determinação e algo mais. Um pedido silencioso para que ele fosse o homem que o pai o criara para ser. O homem que colocava princípios acima de lucros, pessoas acima de números. "Você tem razão. Preciso consertar isso. Vou até lá amanhã mesmo, vou demitir esse gerente, vou..." "Não." Dona Alzira interrompeu colocando a mão sobre a do filho. "Não assim. Se você simplesmente demitir ele, vai virar apenas mais uma demissão, mais um gerente substituído. O sistema continua o mesmo, a cultura continua a mesma. Precisa ser diferente. Precisa ser uma mensagem clara, não apenas para esse banco, mas para toda a organização." Roberto sentou-se novamente, desta vez prestando atenção total. "O que você está propondo?" "Uma auditoria surpresa, completa. Você, o conselho, todos os diretores. Vão até aquela sucursal sem avisar, inspecionam tudo, confrontam todos. E eu vou junto. Quero estar lá quando a verdade vier à tona. Quero que aquele homem saiba exatamente quem eu sou, quem ele destratou. Mas mais importante,
Quero que Josefa receba justiça, não apenas uma ligação pedindo desculpas. Justiça de verdade, pública, da mesma forma que a humilhação foi pública. Roberto olhou para a mãe com uma mistura de admiração e tristeza. Ali estava a mulher que o criara, a mesma que vendia verduras na feira quando conhecera seu pai, a mesma que nunca se deixou corromper pela riqueza, a mesma que Armando amara até o último suspiro, exatamente por essa integridade inabalável. Ele assentiu lentamente. Está bem, vamos fazer do seu jeito. Mas, mãe, ele hesitou, a voz embargada. Sinto muito, muito mesmo, por não ter prestado atenção, por ter ficado tão absorvido no trabalho que não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Pai ficaria envergonhado de mim. Dona Alzira levantou-se, aproximou-se do filho e segurou seu rosto entre as mãos, olhando-o nos olhos com ternura. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você é, mas também ficaria feliz em saber que você ainda tem tempo de corrigir o rumo. Você não é responsável pelas escolhas ruins daquele gerente, Roberto, mas é responsável pelo que fizer a partir de agora. Passaram a noite planejando cada detalhe. Roberto ligou para os membros do conselho, convocou uma reunião emergencial para a manhã seguinte na sede. Dona Alzira insistiu que Larissa, a funcionária da tecnologia, também deveria ser incluída, pois Carmen mencionara que ela tinha acesso às gravações de segurança e poderia ter evidências do que realmente acontecera. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na pequena casa alugada na periferia de São Paulo, Josefa e Lucas viviam seus dias mais sombrios. O dinheiro da rescisão mal daria para pagar o aluguel atrasado e as contas básicas. Josefa passava as noites em claro, chorando baixinho para que o filho não ouvisse, afundada num desespero que parecia não ter fim. A humilhação pública significara que conseguir outro emprego seria quase impossível. Quem contrataria alguém demitido por justa causa sob acusação de roubo? Lucas, por sua vez, estava determinado a abandonar o cursinho e começar a trabalhar. Já tinha conversado com o dono de um mercadinho próximo, que oferecera uma vaga de empacotador. Não era muito, mas ajudaria. O sonho de medicina teria que esperar, talvez para sempre. O que importava agora era ajudar sua mãe, retribuir um pouco de tudo o que ela sacrificara por ele ao longo dos anos. Josefa tentava dissuadi-lo, implorando que não desistisse dos estudos, mas Lucas era teimoso como ela. Haviam discutido todas as noites, e a tensão na casa pequena era quase palpável. Josefa via o sonho do filho desmoronando e sentia-se culpada, como se ela fosse responsável por tudo de ruim que estava acontecendo. No terceiro dia após a demissão, Lucas acordou cedo e vestiu uma camisa simples. Iria até o mercadinho aceitar o emprego. Quando Josefa percebeu suas intenções, tentou impedi-lo uma última vez. Filho, por favor, não faz isso. A gente dá um jeito, eu arrumo outro emprego, você continua estudando. Mãe, não tem outro jeito. Lucas segurou as mãos dela, os olhos marejados. Você se matou a vida inteira por mim. Deixa eu retribuir agora, medicina pode esperar, você não pode. Mas antes que saísse, a campainha tocou. Era estranho. Raramente recebiam visitas, especialmente tão cedo. Josefa abriu a porta com cautela e deparou-se com uma mulher que não conhecia, bem vestida, segurando uma pasta executiva. Josefa da Silva? Sim, sou eu. Josefa respondeu, o coração acelerando. Havia algo na expressão daquela mulher que era difícil de decifrar. Meu nome é Adriana Campos, sou da Diretoria de Recursos Humanos do Banco Tavares. Posso entrar? Preciso conversar com a senhora sobre algo urgente. Josefa sentiu as pernas bambearem. Seriam problemas legais agora. Viriam processá-la formalmente? Lucas aproximou-se, colocando-se protetoramente ao lado da mãe. Adriana percebeu o medo nos olhos de ambos e rapidamente acrescentou. Por favor, não se assustem. Não vim trazer problemas. Vim trazer justiça. Sentaram-se na pequena sala e Adriana começou a explicar. Dona Alzira, a senhora idosa que Josefa ajudara, era a mãe do dono do banco. Ela contara tudo ao filho, que ficara chocado e furioso com o que acontecera.
Uma auditoria completa estava sendo organizada para aquela mesma manhã e Josefa estava sendo convidada a comparecer. Josefa ouviu tudo em estado de choque. Dona Alzira era a mãe do dono do banco? Aquela mulher doce e humilde que conversara com ela como uma igual, que se preocupara com seus problemas, que tratara Lucas com tanto carinho nas poucas vezes que se encontraram, era na verdade parte da família que controlava toda aquela instituição. E ela contou o que aconteceu? Perguntou Josefa, mal acreditando. Contou tudo. Adriana respondeu com um sorriso gentil. E vai estar lá hoje, junto com o Sr. Roberto e todo o conselho. Querem ouvir seu lado da história, querem fazer justiça. Mas só se a senhora aceitar ir. Sei que deve estar traumatizada, que deve ser difícil voltar lá, mas acredite, desta vez será diferente. Lucas segurou a mão da mãe, apertando, com força. A senhora precisa ir, mãe. Precisa limpar seu nome. Josefa olhou para o filho, para aquele menino que se tornara homem cedo demais, que estava disposto a sacrificar seus sonhos por ela. E algo dentro dela, algo que estava quebrado desde aquela tarde terrível, começou a se recompor. Talvez houvesse justiça no mundo ainda. Talvez houvesse pessoas boas em posições de poder. Talvez Dona Alzira fosse exatamente o que parecia, um anjo disfarçado de velha senhora, enviado para mostrar que a bondade ainda existia. Eu vou, disse ela, a voz firme pela primeira vez em dias. Vou sim. Enquanto se preparavam para partir, sem que soubessem em outra parte da cidade, Maurício Salgado estava tendo o melhor dia da sua semana. Acabara de receber um e-mail informando que bateria as metas trimestrais com folga, o que significava um bônus generoso. Estava orgulhoso de si mesmo, de sua eficiência, de como mantinha aquela sucursal funcionando como uma máquina bem oleada. Valéria também estava radiante. Com Josefa fora do caminho, sentia que finalmente estava consolidando sua posição, mostrando a Maurício que era uma aliada valiosa. Já começava a planejar os próximos passos de sua escalada corporativa, imaginando-se como gerente regional em poucos meses. Nenhum dos dois fazia a menor ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Nenhum dos dois imaginava que aquela manhã, que começara tão normal, terminaria com suas carreiras destroçadas e suas verdadeiras faces expostas para todos verem. Na sede do banco, Roberto reunia o conselho em caráter emergencial. Apresentou as informações que a mãe lhe dera, mostrou os relatórios que mandara levantar às pressas sobre a sucursal de Maurício e propôs a auditoria surpresa. Alguns diretores hesitaram, preocupados com a exposição pública, mas Roberto foi inflexível. Aquilo era sobre princípios, sobre honrar a memória de seu pai, sobre provar que o Banco Tavares ainda era uma instituição que se importava com valores e não apenas com números. Dona Alzira chegou à sede vestida de forma simples, mas havia uma dignidade em sua postura que impressionou todos os diretores presentes. Aquela senhora idosa, que falara com voz calma, mas firme sobre tudo o que presenciara, emanava uma autoridade moral que nenhum cargo executivo poderia conferir. Um dos diretores mais antigos, que conhecera Armando pessoalmente, teve lágrimas nos olhos ao ouvi-la. Era como se o próprio Armando estivesse ali, lembrando-os de por que haviam entrado naquele negócio em primeiro lugar. A caravana de carros executivos saiu da sede às 10 da manhã. Roberto, Dona Alzira, 5 diretores do conselho, a equipe jurídica e Adriana de Recursos Humanos. Seguiram em comboio até a sucursal na Avenida Paulista, onde Maurício Salgado aguardava sem saber, prestes a ter o dia mais importante e terrível de sua carreira. Dentro de um dos carros, Dona Alzira segurava a mão de Roberto. Mãe e filho, unidos não apenas pelo sangue, mas por um propósito comum: trazer justiça, restaurar dignidade, honrar a memória de um homem que construíra um império sem jamais perder sua humanidade. A carta de Armando estava na bolsa de Dona Alzira, suas palavras ecoando como um mantra. Não tenha medo de nos trazer de volta ao caminho. Enquanto os carros avançavam pelo trânsito paulistano, em algum lugar daquela cidade imensa,
Larissa acordava com o peso da decisão mais difícil de sua vida. As gravações estavam salvas em seu computador pessoal. A evidência da verdade, da armação contra Josefa, da crueldade calculada de Maurício e Valéria. Tinha o poder de mudar tudo, de fazer justiça, mas também tinha medo das consequências. Era uma escolha entre sua consciência e sua segurança, entre fazer o certo e proteger a si mesma. Olhou para a foto da mãe na mesinha de cabeceira, aquela mulher que a criara para ser honesta, íntegra, corajosa. O que ela diria se soubesse que a filha tinha evidência de uma injustiça terrível, mas estava com medo de revelá-la? Larissa respirou fundo, pegou o pendrive onde guardara a cópia das gravações e tomou sua decisão. Iria ao banco naquele dia e entregaria tudo, acontecesse o que acontecesse. Algumas coisas eram mais importantes que segurança, e uma delas era poder olhar para si mesma no espelho sem sentir vergonha. São Paulo pulsava com sua vida frenética naquela manhã de setembro. Milhões de pessoas em suas rotinas, cada uma carregando seus dramas invisíveis. Mas naquele dia específico, em uma sucursal específica de um banco específico, a verdade estava prestes a emergir das sombras, a justiça prestes a ser servida e vidas prestes a serem transformadas para sempre. A tempestade que Dona Alzira, com sua dignidade silenciosa e amor incondicional, havia começado a formar no dia em que entrou naquele banco pela primeira vez, estava finalmente prestes a cair, com toda a sua força, sobre aqueles que achavam que poder e arrogância os tornavam intocáveis. Eram 11 horas da manhã quando os carros pararam em frente ao Banco Tavares na Avenida Paulista. O movimento habitual do banco prosseguia normalmente, clientes entrando e saindo, funcionários ocupados em suas rotinas. Ninguém notou nada de especial naquele comboio de veículos executivos estacionando em fila. Ninguém imaginou o terremoto que estava prestes a sacudir aquele lugar. Roberto desceu primeiro, seguido pelos diretores. Depois, com cuidado e atenção, ajudou sua mãe a sair do carro. Dona Alzira respirou fundo, sentindo a mesma ansiedade daquele primeiro dia. Mas desta vez havia algo diferente. Não estava mais sozinha. Não, estava mais indefesa. E, principalmente, não estava mais disposta a aceitar injustiça em silêncio. Entraram pelo saguão principal e foi como se o mundo parasse por um segundo. As pessoas começaram a perceber quem eram aqueles visitantes, o reconhecimento se espalhando em ondas. Roberto Tavares em pessoa, o dono do banco, acompanhado do conselho diretor completo. Algo muito sério estava acontecendo. Maurício Salgado estava em sua sala quando sua assistente entrou apressada, o rosto pálido. Senhor, o senhor Roberto está aqui com todo o conselho. Estão vindo para cá. O gerente levantou-se imediatamente, ajeitando a gravata, um sorriso confiante se formando em seus lábios. Finalmente uma visita dos superiores. Era sua chance de brilhar, de mostrar pessoalmente como mantinha aquela sucursal funcionando com eficiência exemplar. Saiu da sala com passos largos e seguros, preparado para impressionar. Mas quando chegou ao saguão e viu a comitiva, algo em seu peito apertou. Havia tensão no ar, rostos sérios demais, uma energia que não combinava com uma visita de congratulações. E então, seus olhos pousaram sobre ela. A velha. Aquela mesma mulher maltrapilha que viera semanas atrás com suas histórias absurdas. O que ela estava fazendo ali, ao lado de Roberto Tavares? Senhor, Roberto, que prazer recebê-lo. Maurício estendeu a mão mantendo a voz firme apesar do desconforto crescente. Se tivesse avisado, teríamos preparado uma recepção adequada. Roberto não pegou a mão estendida. Sua expressão era de gelo, os olhos fixos em Maurício, com uma intensidade que fez o gerente dar um passo involuntário para trás. Senhor Salgado, esta é uma auditoria surpresa. Vamos precisar de acesso a todos os registros, todas as gravações de segurança, todos os documentos de recursos humanos dos últimos 6 meses. E vamos começar com uma reunião. Agora, na sua sala, com todos os funcionários desta sucursal presentes. O tom não admitia discussão. Maurício sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas manteve a compostura. Claro, senhor. O que o senhor precisar. Vou convocar todos imediatamente.
Nos minutos seguintes, funcionários de todos os setores foram chamados. Atendentes, seguranças, pessoal administrativo, todos se aglomeraram na área de reuniões do andar térreo. O murmúrio de especulação era constante. O que estava acontecendo? Alguém seria demitido? O banco estava sendo vendido? Valéria Montenegro chegou atrasada, vinda de uma reunião externa. Quando viu a movimentação, o pânico começou a tomar conta. Procurou Maurício com os olhos, mas o gerente evitou seu olhar, o rosto tenso e pálido. Algo estava muito errado. Roberto posicionou-se à frente da sala, ladeado pelos diretores. Dona Alzira ficou um pouco atrás, observando tudo com aquela calma que vinha de quem já não tinha nada a perder. A funcionária de recursos humanos, Adriana, estava ao lado dela, e logo chegaria Josefa, que fora instruída a entrar alguns minutos depois. Bom dia a todos. A voz de Roberto ecoou firme pela sala. Vim aqui hoje porque recebi informações extremamente graves sobre o funcionamento desta sucursal. Informações sobre abuso de autoridade, perseguição a funcionários e, o que é ainda mais grave, armação criminosa para demissão injusta. O silêncio que caiu foi absoluto. Todas as cabeças se viraram para Maurício, que estava de pé encostado na parede, o rosto agora completamente branco. Valéria sentiu suas pernas fraquejarem. Há algumas semanas, continuou Roberto, uma senhora veio até esta agência para fazer um saque, uma transação simples, rotineira, mas ao invés de receber o atendimento respeitoso que qualquer cliente merece, foi humilhada publicamente, ridicularizada, acusada de ser uma farsante e tratada como se não tivesse qualquer valor como ser humano. Roberto fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Essa senhora é minha mãe, Dona Alzira Tavares, viúva de Armando Tavares, fundador deste banco. O choque foi coletivo. Rostos empalideceram, bocas se abriram, olhares se voltaram para Dona Alzira com uma mistura de horror e incredulidade. Maurício sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aquela mulher que ele destratara, zombara, humilhara publicamente, era a mãe do dono do banco? Mas a história não termina aí, prosseguiu Roberto, a voz agora carregada de indignação contida. Uma funcionária desta sucursal, uma mulher que trabalhou aqui por 15 anos com dedicação exemplar, teve a coragem de demonstrar compaixão. Ofereceu um copo de água, demonstrou respeito básico. E por isso, por esse ato simples de humanidade, foi perseguida, difamada e finalmente demitida sob falsas acusações de roubo. Nesse momento, a porta se abriu e Josefa entrou. Estava vestida com a roupa mais apresentável que tinha, os cabelos presos com cuidado, mas não conseguia esconder os sinais do sofrimento recente. Olheiras profundas, o rosto magro de quem não comia direito há dias. Quando seus olhos encontraram os de Dona Alzira, as lágrimas brotaram imediatamente. As duas mulheres se abraçaram no meio daquela sala cheia de gente, e naquele abraço havia dor compartilhada, luta compartilhada, mas também esperança renascida. Os funcionários assistiam em silêncio, muitos com lágrimas nos próprios olhos. Conheciam Josefa, sabiam de seu caráter, e muitos sempre souberam que aquela acusação era falsa, mas não tiveram coragem de falar. Senhor Maurício. Roberto voltou-se para o gerente, que agora estava encurralado tanto física quanto moralmente. O senhor tem algo a dizer? Maurício tentou falar, mas a voz falhou. Limpou a garganta, tentou novamente. Senhor Roberto, eu não sabia quem ela era. Se soubesse... então o problema é esse? Roberto interrompeu, a voz cortante. Se soubesse quem ela era, teria tratado com respeito? E todas as outras pessoas que não são mães de donos de banco, essas podem ser humilhadas à vontade? Não, eu não quis dizer isso. Maurício cambaleou, procurando palavras. Eu estava apenas protegendo os interesses do banco, verificando uma situação suspeita. Suspeita? A voz de Dona Alzira cortou o ar pela primeira vez. O senhor me chamou de encostada. Disse que eu estava inventando histórias para dar um golpe. Humilhou-me na frente de dezenas de pessoas. Tratou-me como se eu não tivesse qualquer dignidade como ser humano. E tudo isso porque eu estava vestida de forma simples,
porque não parecia rica aos seus olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício não tinha resposta. Não havia resposta possível que pudesse justificar aquilo. E quanto a Josefa, continuou Dona Alzira, virando-se agora para todo o público, essa mulher maravilhosa foi demitida porque o senhor plantou dinheiro em sua bolsa. Sim, todos ouviram certo. Plantou evidências falsas para destruir a vida de uma pessoa íntegra. Uma mãe trabalhadora que sustenta sozinha um filho brilhante que sonha em ser médico. Foi nesse momento que a porta se abriu novamente e Larissa entrou. Estava nervosa, segurando um pendrive com mãos trêmulas, mas havia determinação em seus olhos. Pediu licença e dirigiu-se diretamente a Roberto. Senhor Roberto, meu nome é Larissa Matos. Trabalho no setor de tecnologia. Eu tenho as gravações de segurança que provam tudo o que está sendo dito aqui. Tenho o vídeo do senhor Maurício e da senhora Valéria entrando no vestiário e plantando dinheiro na bolsa da Josefa. Tenho tudo. O impacto foi devastador. Valéria, que até então tentara se manter invisível no fundo da sala, soltou um gemido de desespero. Maurício abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Roberto pegou o pendrive das mãos de Larissa e olhou para ela com algo próximo da reverência. Obrigado. Você não imagina a coragem que teve ao fazer isso. Um dos diretores conectou o pendrive a um projetor e as gravações começaram a rodar na parede branca da sala. Todos assistiram em silêncio horrorizado, enquanto Maurício e Valéria entravam furtivamente no vestiário, abriam a bolsa de Josefa, colocavam o dinheiro dentro e saíam olhando ao redor para garantir que ninguém os vira. A evidência era irrefutável, cristalina, impossível de negar. Quando as imagens terminaram, Maurício desabou numa cadeira, o rosto entre as mãos. Valéria chorava baixinho, mas ninguém sentia pena. O que haviam feito era criminoso, cruel, imperdoável. Senhor Maurício Salgado, disse Roberto com voz formal, o senhor está demitido por justa causa, efetivo imediatamente. Além disso, estaremos encaminhando este caso às autoridades competentes. O senhor responderá criminalmente por falsificação de evidências, difamação e perseguição. O mesmo vale para a senhora Valéria Montenegro. Seguranças foram chamados para escoltar ambos para fora do prédio. Maurício tentou argumentar. Valéria implorou por uma segunda chance, mas era tarde demais. Foram levados sob os olhares de dezenas de funcionários, muitos dos quais haviam sido vítimas de seus abusos ao longo dos anos. Não havia celebração, mas havia um senso coletivo de justiça sendo finalmente servida. Quando a sala ficou mais calma, Roberto voltou-se para Josefa. Senhora Josefa da Silva, em nome do Banco Tavares e em nome da minha família, eu peço desculpas profundas pelo que sofreu. A senhora foi vítima de uma injustiça terrível, e não há palavras que possam compensar a dor e humilhação que passou. Mas podemos começar fazendo o certo agora. Josefa apenas conseguia chorar apoiada em Dona Alzira, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. A senhora está oficialmente reintegrada ao banco, continuou Roberto, com todos os direitos e benefícios retroativos. Mas não apenas isso. Estou criando um novo departamento focado em bem-estar dos funcionários, em garantir que nenhum trabalhador aqui seja tratado com desrespeito ou abuso. E gostaria que a senhora supervisionasse esse departamento, não como funcionária da limpeza, mas como supervisora, com salário compatível e autoridade para implementar mudanças reais. O choque no rosto de Josefa era total. Eu não sei o que dizer. Não tenho formação para isso, senhor. A senhora tem 15 anos de experiência vendo exatamente o que não funciona, o que machuca, o que destrói. Isso vale mais que qualquer diploma. E se quiser estudar, o banco pagará sua educação. Roberto sorriu pela primeira vez naquela manhã. Acredite, a senhora é exatamente a pessoa certa para esse trabalho. Dona Alzira abraçou Josefa novamente, ambas chorando agora. Mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de justiça restaurada. Ao redor, funcionários começaram a aplaudir espontaneamente. Não era todos os dias que viam o bem vencer,
que viam alguém como eles sendo elevado, respeitado, valorizado. Mas Roberto não havia terminado. Chamou Lucas, que entrara timidamente atrás da mãe e ficara num canto, testemunhando tudo com olhos arregalados. Jovem, entendo que o senhor sonha em cursar medicina. Lucas assentiu, ainda sem encontrar palavras. Sim, senhor. É meu sonho desde criança. A partir de hoje, o senhor tem uma bolsa integral de estudos, cobrindo cursinho, faculdade, moradia se necessário, e tudo mais que precisar até se formar. É o mínimo que podemos fazer depois do que sua família passou por nossa causa. Lucas sentiu as pernas bambearem. Sua mãe segurou-o pelo braço, ambos em estado de choque total. O sonho, que parecia morto há poucos dias atrás, estava não apenas revivido, mas garantido. Não teria que escolher entre ajudar a mãe e estudar. Poderia fazer as duas coisas. E você, Roberto, voltou-se para Larissa, que ainda estava ali, de pé, nervosa. Você demonstrou coragem e integridade quando poderia ter escolhido o silêncio. Isso é raro e precioso. Estou promovendo-a a coordenadora de segurança digital, com um aumento significativo e autoridade para implementar protocolos que garantam que evidências de má conduta nunca mais sejam ignoradas ou escondidas. Larissa começou a chorar também. Meses de angústia, de dilemas éticos, de noites sem dormir, tudo valerá a pena. Fizera a coisa certa, e pela primeira vez em muito tempo, essa escolha não resultara em punição, mas em reconhecimento. Roberto então pediu a atenção de todos os funcionários presentes. O que aconteceu aqui é um sintoma de algo maior. Esta não é apenas uma sucursal com problemas. É um reflexo de uma cultura que permitimos se desenvolver, onde números importam mais que pessoas, onde eficiência é valorizada acima de humanidade. Isso acaba hoje. Anunciou uma revisão completa de todas as sucursais, auditorias em toda a rede, criação de canais de denúncia independentes, treinamentos obrigatórios sobre respeito e dignidade. Mas mais que isso, anunciou uma mudança de filosofia. O Banco Tavares voltaria a ser o que Armando sempre quis que fosse. Uma instituição que serve às pessoas, não que as explora. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Dona Alzira ficou a sós com o filho por alguns momentos. Roberto abraçou-a forte, as lágrimas finalmente vindo depois de contidas durante toda aquela manhã. Obrigado, mãe, por me lembrar de quem eu deveria ser, por não deixar que o legado do pai fosse manchado pela minha negligência. Você não foi negligente, filho. Você estava ocupado demais, como todos nós às vezes ficamos, mas hoje você mostrou que, quando importa, você escolhe o certo. Seu pai estaria tão orgulhoso. Nos meses que se seguiram, as mudanças foram profundas e reais. A sucursal onde tudo acontecera tornou-se modelo para toda a rede. Josefa assumiu seu novo papel com dedicação e sabedoria, implementando políticas que transformaram a vida de centenas de funcionários. Sua história se espalhou, inspirando outros a denunciar abusos, a exigir respeito, a não aceitar mais o inaceitável. Lucas mergulhou nos estudos com renovada dedicação. Sabia que carregava não apenas seu próprio sonho, mas as esperanças de sua mãe, a bondade de Dona Alzira, a segunda chance que a vida lhe dera. Jurou a si mesmo que se tornaria o melhor médico possível, que usaria seu conhecimento para servir aqueles que, como sua mãe, lutavam todos os dias apenas para sobreviver com dignidade. Larissa floresceu em seu novo papel. Implementou sistemas que tornaram impossível esconder má conduta. Criou protocolos que protegiam denunciantes. Transformou a tecnologia em ferramenta de justiça, ao invés de vigilância opressiva. Sua mãe, ao saber de tudo, chorou de orgulho pela filha que criara para ser íntegra e que provara ser exatamente isso quando mais importou. E, finalmente, depois de toda aquela tempestade, a festa em homenagem a Armando aconteceu. Não no formato original que Dona Alzira planejara, mas em algo ainda mais significativo. Roberto organizou um grande evento, reunindo não apenas amigos e familiares, mas também os funcionários do banco, especialmente aqueles cujas vidas haviam sido tocadas pela transformação recente. Na festa, Dona Alzira fez um discurso que poucos olhos deixaram secos,
Falou sobre Armando, sobre o homem íntegro que fora, sobre os valores que ele prezava. Mas falou também sobre aprender que legados não são estátuas imutáveis do passado, mas sementes vivas que precisam ser nutridas, protegidas, às vezes resgatadas, quando ameaçam ser sufocadas pelas ervas, daninhas da ganância e do esquecimento. Meu marido sempre dizia que uma instituição financeira não é feita de dinheiro, mas de confiança. E confiança não se constrói com lucros impressionantes ou prédios bonitos. Constrói-se tratando cada pessoa, rica ou pobre, poderosa ou humilde, com a dignidade básica que todo ser humano merece. Ela olhou ao redor, os olhos pousando em Josefa, em Lucas, em Larissa, em Roberto. Hoje, vejo que esse ensinamento não morreu, apenas estava adormecido, esperando o momento certo para florescer novamente. Ao final daquela noite, mãe e filho inauguraram oficialmente a Fundação Armando Tavares, dedicada a apoiar trabalhadores vítimas de injustiça no setor bancário. A fundação ofereceria assistência jurídica, apoio financeiro temporário, bolsas de estudo para filhos de funcionários e, principalmente, um espaço seguro onde vítimas de abuso corporativo pudessem encontrar voz e justiça. Josefa seria uma das coordenadoras da fundação, usando sua experiência e empatia para ajudar outros que passavam pelo que ela passara. Lucas, uma vez formado, planejava oferecer atendimento médico gratuito através da fundação. Larissa desenvolveria sistemas de denúncia seguros e anônimos, todos, de alguma forma, transformando suas dores em propósito, suas feridas em pontes para ajudar outros. Dona Alzira, que passara 3 anos, afundada na saudade paralisante, encontrou novo sentido para viver. Não que a falta de Armando doesse menos, mas agora aquela dor tinha um canal, uma forma de se transformar em algo produtivo e belo. Toda vez que a fundação ajudava alguém, toda vez que uma injustiça era corrigida, ela sentia que Armando sorria de onde quer que estivesse, orgulhoso da mulher que escolhera para companheira de vida e de legado. Roberto, por sua vez, transformou-se também. Continuou dirigindo o banco com a mesma competência de antes, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Passou a visitar sucursais regularmente, não para auditar números, mas para conversar com funcionários, entender suas realidades, garantir que a cultura de respeito se enraizasse em cada canto da instituição. Reduziu sua carga de trabalho para passar mais tempo com a mãe, recuperando os anos em que estivera ausente por excesso de ambição profissional. A história daquela transformação se espalhou muito além dos limites do Banco Tavares. Outras instituições começaram a questionar suas próprias culturas, a revisar suas práticas, a perceber que funcionários motivados e respeitados eram mais produtivos que aqueles governados pelo medo. A mudança foi lenta, resistida em muitos lugares, mas havia começado. E tudo porque uma senhora idosa, vestida de forma simples, teve a coragem de não aceitar injustiça, e um filho teve a humildade de ouvir sua mãe e agir. Quanto a Maurício e Valéria, responderam criminalmente por suas ações. Maurício foi condenado e perdeu tudo o que construíra através de métodos questionáveis. Valéria conseguiu um acordo, mas sua carreira no setor bancário terminou permanentemente. Nenhum dos dois jamais compreendeu completamente o que haviam perdido ao escolher poder e crueldade sobre empatia e integridade. E assim, numa manhã de primavera, quase um ano após aquele dia fatídico, Dona Alzira sentou-se em seu jardim, uma xícara de chá nas mãos, e olhou ao redor com um sorriso sereno. A mansão não era mais silenciosa demais. Roberto vinha jantar toda semana, trazendo sempre novidades sobre as transformações no banco. Josefa e Lucas a visitavam regularmente, tendo se tornado família de coração. Até Larissa aparecia de vez em quando, buscando conselhos da mulher que, sem saber, mudara tantas vidas ao simplesmente recusar-se a ser invisível. Dona Alzira pegou a carta de Armando, que agora mantinha numa moldura em seu quarto, e releu as palavras familiares. Não tenha medo de nos trazer de volta ao caminho. Não tivera medo, e ao fazer isso,
descobrira que nunca estivera tão viva, tão útil, tão conectada ao propósito, que ela e Armando compartilharam durante toda uma vida. A aparência realmente enganava, o poder realmente cegava, mas a dignidade humana, quando defendida com coragem e amor, tinha o poder de mudar não apenas vidas individuais, mas de transformar sistemas inteiros, de plantar sementes de justiça que floresceriam por gerações. E aquela história, que começara com humilhação e dor, terminava com esperança, transformação e a certeza de que o bem, quando sustentado por pessoas corajosas, sempre encontraria seu caminho para vencer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Alzira, Josefa e todos aqueles que lutaram pela justiça tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, coragem e transformação, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a coragem de Dona Alzira ao enfrentar a humilhação? A bondade de Josefa quando todos viraram as costas? O dilema de Larissa entre a consciência e o medo? Ou a transformação de Roberto ao reconhecer seus erros? Queremos saber sua opinião. Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que a dignidade e a justiça sempre valem a pena lutar. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Até breve.